Bom dia, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Hoje é um dia muito especial, onde a gente separa para a gente conhecer um pouco mais a palavra de Deus, né? E que a gente possa então compreender, abrir os nossos ouvidos para compreender um pouco mais o que Deus tem a falar conosco. Hoje também é um dia especial, porque é o dia do Domingo dos Pais, né? Então, que você possa estar com seu pai, com seu avô, com a sua família reunida, comemorando então esse dia em família, né? Então, que seja um dia abençoado. Espero também que vocês estejam bem, se cuidando, né? Então, que você possa estar se resguardando desse vírus, né? E que a gente possa estar retornando o mais breve possível. Amém? Então, vamos lá. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro histórico do Novo Testamento, né? E é muito interessante quando a gente fala livro histórico, né? Porque é o livro que conta uma história, né? E a gente vai falar então do livro de Atos, né? O livro de Atos é o livro que vai contar o início da igreja cristã, né? O início, como que os apóstolos, após a subida aos céus, né, por Jesus, como é que os apóstolos, então, eles conduziram, né, esse momento aqui, esse primeiro momento do ide de Jesus, né, quando Jesus fala ide, né, e proclamai a palavra, né, proclamai o evangelho, na verdade, assim, o que, que acabou acontecendo, né, o que, que os apóstolos fizeram nesse momento, né? Então, o livro de Atos vai contar sobre isso. É o momento, então, da passagem, né, fala sobre o momento de receber, né, o momento do Espírito Santo também, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Eu vou compartilhar com vocês então a tela, né, do material que eu preparei, para que a gente possa então estar aí vendo um pouquinho, né, do que a gente pode compreender nesse livro. Primeiro eu queria conversar com vocês sobre o significado da palavra, né, ato, né, é uma ação, né, está relacionado a uma capacidade de agir, né, para ser vivo, movimento adaptado a um fim, ato instintivo, voluntário. A palavra atos denotava um gênero ou subgênero, caracterizado por livros que descreviam os grandes feitos de um povo ou de uma cidade. E é justamente isso que a gente vai ver, né? Então, eu queria chamar a atenção de vocês ato é ação, né? Então, é justamente a ação que a igreja cristã vai fazer naquele primeiro momento, né? O que os apóstolos vão fazer naquele primeiro momento, né? E aí eu queria então estar tratando um pouco desse tema com vocês. Bom, vamos lá. Primeiro, chamar a atenção de vocês que quem escreveu esse livro, né, foi Lucas, né, que é o autor desse livro. E quando lemos Atos, vemos as obras e os acontecimentos da vida dos apóstolos do Senhor, né? Neste livro, vemos o início da comunidade de fé. Vemos também a vinda do Espírito Santo sobre a humanidade, que é o consolador que Jesus prometeu. Bom, então vamos lá. Vemos o início da comunidade de fé. Comunidade de fé aqui está falando justamente da comunidade cristã, né? Dos irmãos em Cristo. Né? É o primeiro momento em que a gente vai ouvir falar dessa questão da igreja como um todo, né? Nesse sentido de após Jesus. Né? Então, a gente vai ter aí a formação dessa igreja cristã. Vemos também a vinda do Espírito Santo, né? Porque quando Jesus sobe aos céus, ele promete em João, né? Ele fala sobre isso, que ele irá voltar para os braços do Pai, mas ele vai deixar o Consolador, né? Ele vai deixar aquele que vai estar junto conosco, né? Que é então o Espírito Santo. Aquele que crê em Jesus, então, tem o Espírito Santo junto dele, né, que é o nosso consolador. E ele está sobre toda a humanidade, né? Isso Jesus nos prometeu. Nesse livro também, a gente vai estudar, vai observar, né, que é o momento que vai contar a história da conversão de Paulo, né? Paulo foi aquele, né, que era o cobrador de impostos, né, que era Saulo, e ele então faz a passagem, né? Ele deixa então de perseguir Jesus, que ele perseguia Jesus, e ele se converte então e se torna o maior escritor bíblico, né? Ele vai escrever vários livros do Novo Testamento, né? Então isso é muito interessante. E é no livro de Paulo que conta essa
passagem então de Paulo, né, sendo cobrador de impostos a um cristão, né? Então esse livro é muito significativo por uma série de mensagens que ele vai nos falar. E é interessante porque ele também vai falar sobre os propósitos da igreja, né? E é muito legal porque no Evangelho de Jesus Cristo colocavam é, Evangelho de Jesus Cristo colocavam Deus acima de todas as coisas e também viviam em comunhão como algo que sempre devemos fazer. Então, assim, um dos propósitos da igreja é sempre pensar assim: Deus está sobre todas as coisas, não tem ninguém na igreja que esteja acima de Deus, nem o pastor, nem o dinheiro, não tem nada que possa estar acima de Deus. Então, assim, não adianta você pensar assim: ah, porque eu dou o meu dízimo, ou dou a minha oferta, né? E isso é maior do que Deus. Não, não tem nada que seja maior do que Deus, né? Deus está acima de todos e de tudo, né? Então, uma das questões primeiro a pensar é essa. A outra questão que a gente precisa estar sempre, né, focado é que esse livro também vai tratar da igreja em comunidade, né? Vai falar dos irmãos que viviam sempre em comunhão, né? Que eles estavam o tempo todo vivendo uns com os outros, né? E se ajudando mutuamente, tanto financeiramente como parceiros, né? Então, assim, estavam juntos mesmo. Então, não era algo só que a gente ia para a igreja, saía da igreja, mas a gente não efetivamente estava ali comungando, né? Vivendo em unidade, né? E vivendo em fraternidade. Então, nesse livro vai dizer isso, né? Que o propósito da igreja é viver em fraternidade, né? É viver juntos, né? Sabendo um da vida do outro no sentido de apoiar um ao outro. Né? Então, isso também é um dos propósitos, né, da igreja. E, além disso, também a igreja, nesse momento, ela vai se tornar uma igreja missionária, né? Porque é super importante que a gente saiba disso, né? O que significa uma igreja missionária? A igreja missionária é aquela que se preocupa com todos, né? Então, assim, não só com aqueles que estão dentro da igreja, mas também com aqueles que estão fora da igreja. E ser uma igreja missionária é ser uma igreja que pensa no próximo, né, que age pelo próximo, que faz algo pelo próximo. Então, missão é isso, é ir e divulgar a palavra, mas também levar aquilo que o outro está necessitado. Então, se o outro está necessitado, por exemplo, nesse momento de frio, de cobertor, nós precisamos levar o cobertor. Se está precisando de alimento, nós precisamos levar o alimento. Então, ser uma igreja missionária é isso, é fazer o ID de modo que a gente possa, então, estar levando para além da igreja, né? Não só dentro dos irmãos, levar para aqueles irmãos que estão dentro da igreja, mas também para os irmãos que estão fora da igreja. Então, nesse texto de Atos, né, nesse livro, ele vai tratar dos propósitos da igreja. E aonde a gente pode compreender isso que eu estou falando para vocês? Né? Onde está escrito isso? Está escrito no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. E esse texto vai dizer assim para a gente o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Bom, então se a gente parar para pensar, o que seria essa doutrina, né? A doutrina, na verdade, doutrina é um modo de agir, né? Então são regras, né, que são ditas, que são feitas. Então os apóstolos eles colocavam então algumas regras, algumas posturas que deveriam ser seguidas, né? E uma delas era na comunhão, precisava ter comunhão. O que é comunhão? Comunhão é eu estar junto com os outros, né, os outros irmãos, vivendo em unidade, aonde nós estamos juntos, né? Não é só ir à igreja e ir embora para casa, mas é estar junto, ajudando, cultuando a Deus junto naquele momento. E no partir do pão, isso é muito interessante, porque o partir do pão é um simbolismo que nos traz a ideia do seguinte, é a divisão, né? O partir do pão é partilhar mesmo, né? Eu oferecer ao meu irmão um pouco daquilo que eu tenho, né? E aí é repartir, quando ele fala, né? Repartir, é partir o pão, partir,
pegar algo e dividir com alguém. Né? E nas orações, então assim, orar junto, né? Estar junto. Então, esse primeiro versículo é um versículo que aponta um caminho, né? E depois ele continua: em toda a alma havia temor, quer dizer, olha que interessante, né? Temor, ao mesmo tempo, não é pavor, temor é respeito. Temor é algo que traz para a gente a ideia de um sentimento puro, mas ao mesmo tempo de reverência, né? Mas ao mesmo tempo não é de pavor. Pavor é algo que a gente entra em pânico, não é isso. Temor é você ter respeito. E dizia assim também: muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, né? Porque Jesus faz isso, né? Ele ensina os apóstolos a fazer, então, os mesmos milagres, né, que Jesus fez em nome de Jesus. Né? Então, os apóstolos, quando falam em nome de Jesus, eles então vão fazer os milagres que Jesus então ensinou que os fizessem. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que interessante, né? Precisa o quê? Precisa crer. Não adianta eu só falar. Né? Eu preciso crer que isso é verdadeiro. Eu preciso crer que esse momento dessa comunhão, né? Estar juntos, partilhar, né? Então esse é um momento muito especial, né? Que é a crença. E vendiam suas propriedades e bens. Olha essa parte, né? Eu acho que essa parte lembra muito aquela passagem onde Jesus fala para aquele homem rico, né? Que o homem pergunta como é que faz para seguir Jesus, e Jesus então fala, né? Vende tudo que tens, dá tudo que tens para os pobres, né? E vem e me segue. E aí o homem não consegue fazer, porque ele não consegue se desapegar, né? De tudo que ele tinha. E aqui nesse primeiro momento, então, dessa igreja, né, desse propósito de igreja, nesse primeiro momento dessa igreja primitiva, né, como é que se dá aí? Eles dividiam tudo, né? Eles vendiam suas propriedades, né, para que pudessem então repartir com todos. Então, aquela ideia, né, de que ninguém podia ser desabrigado, né? Se eu tenho 2 casas, eu divido então com aquele que não tem nenhuma. Né? Então, isso é o verdadeiro cristianismo, né? Onde não fique ninguém desabrigado, não fique ninguém com fome, mas que todos tenham vida em abundância. Né? E depois ele continua: e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Então, assim, é muito interessante a gente parar para pensar nisso, né? Porque, assim, é, ninguém ficava sem, né? Todos tinham um pouco, porque tudo era partilhado. E perseverando, unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração. Então, olha só, perseverando, né? Então, assim, a perseverança é algo que precisa estar no nosso coração, né? Perseverar, ter esperança, né? E perseverar é o quê? Estar ali sempre no templo, orando, estando fraternalmente, né? Então é algo que perseverar é fazer sempre, né? Não deixar, não se esmorecer, né? Não perder o ânimo, né? Então tem essa questão aí da perseverança, né? E faziam com alegria. Né? Isso é muito legal, porque quando a gente pensa assim, perseverar, eu estou perseverando, mas eu estou numa tristeza, sei lá, eu estou perseverando, mas eu não, sabe, eu não estou com aquela vontade, eu estou indo, mas estou indo por ir, e isso é muito ruim, né? Porque o texto fala pra gente, ó, com alegria, né? E singeleza no coração. Né? O coração, ele diz pra gente, né? Se a gente, na verdade, o nosso rosto, ele fala o que o nosso coração está dizendo. Né, se a gente está sentindo a alegria ou não. E louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvando a Deus. Né? Então, esse texto vai nos falar que nós precisamos orar, perseverar, repartir, dividir, estar fraternalmente em comunhão com os irmãos. Né? E isso, se a gente estiver dessa maneira, consequentemente nós teremos aí pessoas, né, que vão se achegar à igreja pelo nosso testemunho, né? E aí eles vão então também ter uma vida no propósito de Deus, né? E serão salvos. Então, assim, esse texto é muito
bonito, é um texto que traz para a gente uma mensagem muito profunda, aonde a gente precisa então estar tentando refletir, né? Porque será que a gente está realmente assim fazendo os propósitos de Deus, né? Os propósitos que Jesus ele realmente propõe, né? Esse texto é muito interessante por isso. Bom, e daí então, né, você que está aí no seu momento, né, na sua casa, ainda a gente não pôde voltar, né, mas eu espero então que você esteja fazendo esse ide aí de Jesus, né, fazendo aí esse momento dessa partilha, desse momento de estar perseverando, orando, né, esteja partindo o pão, né? E aí a gente podia pensar assim, como é que é esse partir o pão seu lá na sua escola, né? Como é que se dá esse momento, né? Como é que é essa fraternidade com você na escola? Como é que é essa fraternidade sua com a sua família? Como é que está isso? Né? Isso aí seria bem legal para você estar pensando, né? Será que você está realmente agindo assim? Será que não está? Será que está sendo fraterno com seus familiares, né? Está sendo fraterno aí com seus colegas? Enfim, então esse é um momento muito importante para você estar refletindo sobre essa palavra, né, de modo que a gente possa estar mudando a atitude, né, que se a gente realmente assim não está fazendo, que a gente possa então estar mudando a nossa atitude, tá bom? Meus queridos, eu desejo a vocês um ótimo domingo, né, uma excelente semana, né, um início de semana para vocês. Eu queria pedir assim para que vocês não deixassem de orar, orem pela nossa igreja, orem pelo fim da pandemia, pelos nossos amigos, pelas famílias, né? Não esqueçam de orar pelos desabrigados, pelas famílias que estão desempregadas, né? Então, assim, é super importante a oração. O texto falava sobre isso, né? Que a gente não podia se desanimar, né, que tinha que perseverar, louvando e orando, né, repartindo tudo que a gente tem, mas louvando e orando. Então, que você possa estar aí na sua casa, fazendo todo esse trabalho aí de oração, todo esse trabalho de, é, de renovação, né, que a gente possa então estar renovando as nossas atitudes, renovando o nosso interior, para que então a gente venha a ter um completo relacionamento com Jesus, né? E que aquilo que ele nos ensinou seja verdadeiro, ou melhor, aquilo que ele nos ensinou que possamos fazer de verdade, de modo que a gente possa então agir na igreja de Jesus e que essa igreja que a gente vive hoje possa então ser o espelho daquela igreja que foi primitiva, né? Como assim que está no texto de Atos. Amém? Uma ótima semana para vocês, que sejam todos muito bem-vindos a esse momento aí que a gente vai estar retornando, tá? Então, assim, que eu espero encontrar vocês muito breve. Amém?